Vamos à nossa história de hoje. Então, era uma vez um rapaz que vivia em uma pequena ilha e essa ilha, por ser pequena, as pessoas, normalmente em lugares menores, as pessoas se conhecem, todo mundo comenta sobre a vida de todo mundo, aquela coisa tradicional de cidade pequena, né? E nessa ilha, esse rapaz, então, ele tinha mais ou menos 16 anos, ele estava se preparando para o vestibular e com 16 anos, de fato, ele faz o vestibular. E ele é classificado na posição 102, sendo que entravam para a universidade no curso de medicina, que ele estava concorrendo entravam 100 pessoas. E ele ficou somente 2 posições atrás. Quando as pessoas daquela ilha souberam que ele ficou apenas 2 lugares atrás do último candidato e que ele não entrou, na verdade, por 2 vagas, as pessoas comentaram, puxa, que azar. E quando o rapaz então soube o que as pessoas estavam falando, ele disse, olha, não existe sorte nem azar, as coisas são como elas são. Decorrido algum tempo, esse mesmo rapaz, não tendo entrado na universidade de medicina, ele passou a refletir sobre a sua própria vida, ele não tinha passado, então ele começa a pensar sobre a vida, sobre ele mesmo, sobre o que de fato ele queria, o que ele não queria, e ele chega à conclusão que ele quer fazer uma viagem. Ele quer fazer uma viagem pelo mundo, ele quer ir para a Índia nessa oportunidade. E depois de muitas idas e vindas em relação à sua família, de tentar persuadir a sua família, eis que a sua família finalmente concorda em dar uma passagem aérea para que ele possa ir para a Índia, e daí ele começa os preparativos. Quando as pessoas dessa localidade, uma pequena localidade, vêm a saber que ele ganhou uma passagem, que ele de fato agora vai para a Índia, vai poder realizar o sonho dele de fazer essa viagem internacional, as pessoas comentam, as pessoas dizem, puxa, que sorte a dele. Quando esse rapaz então vem a saber o que as pessoas estão dizendo, que nesse momento agora elas estão dizendo que ele tem sorte, da mesma maneira ele diz, não existe sorte nem azar, as coisas são como elas são. Esse rapaz então agora viaja para a Índia, ganhou sua passagem aérea, vai para a Índia, chega na Índia, e daí tem várias situações, várias experiências. Em determinado momento, ele vai fazer um passeio para o litoral da Índia, né? A cidade que ele vai inicialmente não é no litoral, mas ele decide fazer uma viagem para o litoral, uma viagem de moto, e ele está passeando lá no litoral da Índia, nos lugares boladões, nos lugares super legais, e ele está indo de moto, ele sofre um acidente, ele estava com um grupo de amigos, né? Ele sofre um acidente sério. Então ele manda uma comunicação para sua família no Brasil, dizendo que ele havia sofrido um acidente, que ele já estava melhor e que ele ia ter que passar um tempo sobre cuidados e tal, etc. A sua família, por sua vez, então comunica aos amigos, aos vizinhos, às pessoas mais próximas, que ele tinha sofrido um acidente na Índia e tal, que ele estava de moto, passeando, sofreu o tal do acidente, e as pessoas então comentaram com a sua família, puxa, que azar o dele ter sofrido esse acidente. A sua família, então, manda essa comunicação. A gente comunicou, a gente falou aqui para as pessoas, e as pessoas disseram, poxa, que realmente foi um grande azar teu ter sofrido esse acidente de moto aí na Índia. E o rapaz, da mesma maneira, quando ele vem a saber que as pessoas haviam comentado isso, ele responde, né? Ele manda uma comunicação para a sua família dizendo, não existe sorte nem azar, as coisas são como elas são. Em função, por sua vez, do acidente, porque ele havia sofrido um acidente, dentre esse grupo de amigos que haviam ido passear no litoral, tinha uma moça muito bonita, uma austríaca, e eles se tornam muito amigos, ela se prontifica a ajudá-lo e a cuidar dele literalmente, e eles se aproximam bastante em função justamente dessa ocorrência do acidente, dessa proximidade, de estarem mais juntos, de ela ter sido tão solícita, tão bacana, tão legal. Em determinado momento eles estabelecem uma relação, começam a namorar e por conta disso eles decidem ir para a Europa, acabam se casando na Europa. E quando as pessoas no Brasil, né, nessa pequena ilha, vêm a saber que esse rapaz então agora tinha ido para a Europa e tinha se casado e estava vivendo na Europa e com uma moça e tal, assim, assado, bonita e tal, etc., as pessoas novamente então dizem, né, comunicam à família do rapaz, poxa, que sorte a dele. E o rapaz, ao saber, por sua vez, através da sua família, que as pessoas haviam comentado que ele tinha sorte por ter agora casado, estar na Europa, residindo com uma moça que era muito bonita, ele disse que não existe sorte nem azar e que as coisas são como elas são. A moral da história
A moral da história é que a vida, ela é um encadeamento de circunstâncias que normalmente nós interpretamos então como sorte ou como azar, dependendo das circunstâncias. Mas que, na verdade, a própria vida em si, ela se constitui na dualidade. Então, normalmente, se nós observarmos, a vida ela é uma sequência de eventos positivos e negativos, assim como a noite, o dia e a noite, assim como o bem e o mal, assim como o positivo e o negativo, né? A polaridade propriamente da energia elétrica possível. Esse âmbito onde nós vivemos, ele se constitui na dualidade. Mas existe algo outro que está implícito aqui e que não é dual. E que justamente pela dualidade e pelo desconforto gerado pela dualidade é que nós tendemos a nos tornar conscientes desse algo outro que não pertence à dualidade. Ou seja, a própria dualidade e as suas características duais nos ajudam a compreender aquilo que não é dual nem contraditório.